Olá pessoas, esse é mais um Seleção Geek, eu sou a Raquel e hoje eu vou listar 10 filmaços de terror absurdamente bons, é só pedrada, viu? Lembrando que não tem ranking nesse vídeo, porque eu fico super nervosa de ter que classificar, é um baita sofrimento, viu? Mas chega de enrolação e bora pro vídeo. Olha, se você me perguntar, né, qual é o melhor filme de terror de todos os tempos, a minha resposta é bem direta. Eu diria pra vocês que é O Exorcista, e não é exagero dizer que todo filme de terror feito depois de 1973 deve alguma coisa pra ele. Dirigido por William Friedkin, O Exorcista não só redefiniu o gênero, como criou um padrão de terror psicológico e sobrenatural que até hoje influencia desde produções independentes até os filmes mais comerciais. O filme é baseado no livro de William Peter Blatty, inspirado em um caso real de exorcismo dos anos 40, uma história que até hoje gera debates entre fé e ciência e transtornos psicológicos. E isso dá ao filme um peso que poucos conseguem alcançar. Narrativamente, O Exorcista é brilhante, porque trabalha 4 linhas ao mesmo tempo. A possessão de Regan, a crise de fé do padre Karras, a investigação policial e o confronto simbólico com o mal absoluto. Tudo converge para um final pesado, impactante e extremamente simbólico. Tecnicamente, o filme é um marco. A trilha sonora minimalista, eternizada por Tubular Bells, o uso de efeitos práticos, a fotografia fria e realista ali e o cuidado extremo com cada enquadramento cria uma atmosfera que ainda hoje funciona, é incrível. Não é à toa, né? O Exorcista foi indicado a 10 Oscars, venceu o de melhor roteiro adaptado e segue sendo um dos filmes mais estudados da história do cinema. Na minha opinião, esse é daquele filme que todo fã de terror precisa assistir pelo menos uma vez na vida. E no meu caso, a nota é simples, é 10 de 10. Pra mim, O Exorcista não é só um clássico, é o auge do terror. Gente, assistam esse filme. É o melhor terror de todos os tempos, na minha opinião. Tem muita coisa boa. Eu acho que a história é muito boa. Você vai assistir hoje pela primeira vez? Sim, os efeitos são diferentes, né? Dá pra perceber que são efeitos, dá pra perceber que é maquiagem, mas preste atenção na história, é extremamente bem escrita e o Exorcista conseguiu fazer o que nenhum outro filme de exorcismo conseguiu até hoje, então assistam porque vale a pena. O segundo filme que eu vou falar pra vocês aqui prova que terror não precisa de sustos baratos para funcionar. Eu já falei dele aqui no canal, viu? Eu tô falando do filme Os Outros, dirigido por Alejandro Amenábar. À primeira vista, ele parece seguir o velho clichê da casa mal assombrada, mas o diferencial não está no que o filme faz, e sim como ele faz. Tudo aqui é conduzido de forma sombria, melancólica e extremamente elegante. A história acompanha Grace, vivida por Nicole Kidman, uma mãe rígida e religiosa que vive isolada com os 2 filhos logo após a Segunda Guerra Mundial. As crianças sofrem de uma condição rara que as impede de ter contato com a luz do sol, transformando a casa num ambiente permanentemente escuro e claustrofóbico. Amenábar constrói o terror na atmosfera, no silêncio, nos corredores vazios, nas portas que rangem e na sensação constante de isolamento. A trilha sonora é discreta, a fotografia é fria e o medo nasce muito mais da sugestão do que é mostrado ali. Muita gente lembra do famoso plot twist, mas na minha opinião, Os Outros não depende do final para ser grande. O caminho até lá é tão bem construído que o filme funciona e muito, né? Mesmo quando você já sabe o que vai acontecer. Pra mim é um terror psicológico super sofisticado, daqueles que ficam com você depois que os créditos sobem, né? E sem exagero, Os Outros é um clássico moderno e merece totalmente estar nessa lista, gente. Assistam porque vale muito a pena. Esse filme me pegou de surpresa, eu adoro, é um dos melhores filmes da minha vida, então assistam porque vale a pena essa indicação, viu? O terceiro filme dessa lista é um caso raro, um filme que não só assustou uma geração, como mudou a forma de vender e filmar o terror. Eu tô falando de A Bruxa de Blair, de 1999, dirigido por Daniel Myrick e Eduardo Sanches, né? E o mais genial é que ele virou fenômeno com uma estratégia que hoje a gente chamaria de marketing viral, né?
só que numa época em que a internet ainda nem era esse monstro todo. Teve campanha tratando o elenco como desaparecido e muita gente entrou no cinema achando que aquilo podia ser realmente real ali. A premissa é simples, mas eficiente. 3 estudantes vão até a floresta perto de Burkittsville para gravar um documentário sobre a lenda da bruxa de Blair. E só as fitas são encontradas depois. O filme tem só 81 minutos e mesmo assim consegue ser sufocante, porque ele entende uma coisa bem básica do terror. O medo do desconhecido é pior do que qualquer monstro em CGI, gente. Não tem sustinho fácil, não tem trilha gritando ali pra te assustar. O terror vem de sons da mata, da sensação de estar perdido, do desgaste mental e daquele clima de deu ruim e não tem saída. Na minha opinião, A Bruxa de Blair é um daqueles filmes que você pode até achar simples na primeira vez que você assiste, mas se você entra na proposta, ele fica na sua cabeça por dias. E por isso, ele merece estar nessa lista aqui. É terror psicológico, folk horror e um marco do found footage. Gente, eu amo A Bruxa de Blair, me deixou tensa do começo ao fim. E é esse detalhe de não aparecer nada, você só escutar o barulho, só escutar os sons, os gritos. É isso que deixa o filme especial, gente. Eu amo, eu fico aterrorizada até hoje se eu pegar pra assistir de novo. Eu acho que vale a pena, é um filme de terror aí maravilhoso, viu? Vamos para o quarto filme, que pra mim é um dos melhores do gênero terror da última década, viu? Eu tô falando de Corrente do Mal, dirigido por David Robert Mitchell. Em um gênero que é bem saturado por sustos fáceis, CGI exagerado, histórias recicladas ali, Corrente do Mal se destaca por algo simples e genial, um conceito impossível de ignorar. A trama acompanha a Jay, interpretada por Maika Monroe, uma adolescente que, após uma relação sexual, descobre que passou a ser perseguida por uma entidade. Essa coisa pode assumir qualquer forma, só a vítima consegue vê-la e ela nunca para de andar. Não tem fantasma, não tem demônio, não tem jumpscare barato. O terror aqui vem do inevitável, da certeza de que não importa o que você faça, aquilo vai continuar vindo. O filme trabalha 2 medos clássicos do terror com extrema eficiência: ver algo que ninguém mais vê e ser perseguido por algo que está completamente fora do seu controle. Isso cria uma sensação constante de paranoia e isolamento. Visualmente, o filme é super perturbador. A escolha de Detroit como cenário não é aleatória, viu? A cidade é símbolo do antigo sonho americano, né? Aparece decadente, vazia e abandonada, refletindo a solidão e o desamparo desses personagens. A estética retrô, os enquadramentos simétricos e a trilha de sintetizador deixam clara aí a influência de John Carpenter, usando o terror como ferramenta para falar de mal-estar social, culpa e herança. Por baixo da maldição, o filme fala de vergonha, insegurança, abandono e da sensação de que não existe mais um chão firme para pisar, né? Qualquer pessoa pode ser uma ameaça, qualquer rosto pode esconder o fim ali. Na minha opinião, Corrente do Mal é uma obra-prima moderna, um filme que não te assusta pelo susto, pelo desconforto constante, pelo que ele provoca, né? E por isso ele merece estar nessa lista aqui. Deem uma chance, eu não vejo muitas pessoas falando desse filme e é um filme extremamente bom, assistam Corrente do Mal, fora que é uma grande metáfora, né, esse filme, pro que realmente acontece esses dias aí. Assistam porque vale muito a pena. Filmaço. O quinto filme de terror é simplesmente um divisor de águas da história do cinema. Psicose, dirigido pelo mestre absoluto do suspense ali, Alfred Hitchcock. Mesmo não sendo para muitos o melhor filme da carreira do Hitchcock, Psicose se tornou o mais icônico deles. Um filme que redefiniu o terror, o suspense e a forma como o público se relaciona com a narrativa. Tudo aqui é inesquecível. A cena do chuveiro, a trilha estridente de Bernard Herrmann, a fotografia em preto e branco e principalmente a atuação perturbadora de Anthony Perkins como Norman Bates. O filme começa como um suspense criminal comum acompanhando Marion Crane, vivida por Janet Leigh, e faz o espectador se identificar completamente com ela. Então Hitchcock puxa o tapete de forma brutal e muda o rumo da história pra sempre.
Esse momento não só chocou o público da época, como criou o conceito moderno de plot twist no cinema de terror. A partir dali, nada mais era seguro. Com um orçamento baixíssimo, equipe de TV e filmado em preto e branco por economia ali, Psicose parecia um projeto pequeno, mas acabou enterrando o código de produção de Hollywood e abrindo caminho para um cinema mais ousado, violento e psicológico. Norman Bates se tornou o serial killer definitivo do cinema e a casa no topo da colina virou um dos cenários mais assustadores já criados. Na minha opinião, Psicose não é apenas um clássico, né? Um filme obrigatório, um daqueles que todo fã de terror também precisa assistir para entender de onde veio tudo o que veio depois, o que a gente conhece. Então esse, O Exorcista, são clássicos, gente. Precisa, se você gosta de terror, precisa assistir. São filmes obrigatórios, confie em mim, que é um filmaço maravilhoso também, é um clássico e não é à toa, né? Esse próximo filme dessa lista de 10 grandes filmes de terror é um dos exemplos mais claros de que o terror não precisa assustar todo mundo da mesma forma pra ser poderoso, né? Eu tô falando de A Bruxa, dirigido por Robert Eggers, ambientado na Nova Inglaterra no século XVII. O filme acompanha uma família puritana, né? Que é expulsa da sua comunidade religiosa e condenada a viver isolada à beira de uma floresta. Desde o início, o terror nasce da fé extrema, da ignorância e do medo do desconhecido. Aqui o horror não vem de sustinhos fáceis, ele é histórico, psicológico e cultural. Eggers constrói uma atmosfera opressiva usando diálogos em inglês arcaico, baseado em documentos reais da época mesmo, e uma pesquisa histórica absurdamente detalhada. Visualmente, o filme é impressionante. A fotografia desaturada, a luz natural das velas e o contraste entre a clareira e a floresta cria uma sensação constante de ameaça. A floresta não precisa fazer nada, ela simplesmente está ali. O grande trunfo de A Bruxa é caminhar o tempo todo entre duas possibilidades. O mal é real ou tudo é fruto da histeria religiosa? O psicológico e o sobrenatural andam juntos sem que o filme entregue respostas fáceis pra você. A personagem Thomasin, interpretada por Anya Taylor-Joy, se torna o centro dessa paranoia coletiva, carregando culpa, desejo, medo e repressão. Tudo aquilo que aquela família não sabe lidar. Olha, A Bruxa é um dos filmes que incomoda mais do que assusta, e é exatamente por isso que ele funciona muito bem. Um terror lento, denso e profundamente perturbador que merece totalmente estar aqui nesse vídeo que eu tô falando pra vocês, viu? Filmaço, é um dos melhores da década também, na minha opinião. A Anya Taylor-Joy se destacou nesse filme, por isso que ela estourou depois, né? Ficou aparecendo em várias outras produções. Filmaço, vale muito a pena, corre pra assistir. Vamos para o sétimo filmaço, que é uma prova de que terror mais assustador não precisa de monstro aparecendo na tela. Eu tô falando de O Bebê de Rosemary, dirigido por Roman Polanski. Aqui o medo não vem de jumpscare, vem de uma coisa muito pior. A paranoia, a manipulação e a sensação de que você não pode confiar em ninguém, nem nas pessoas que estão ao seu lado. A história acompanha a Rosemary, interpretada pela Mia Farrow, que se muda com o marido para um prédio antigo em Nova York. E aí entra o verdadeiro horror do filme, que são os vizinhos, né? Simpáticos demais, especialmente a Minnie, vivida pela Ruth Gordon, que consegue ser engraçada, invasiva e, cara, muito assustadora ao mesmo tempo. Conforme a gravidez de Rosemary avança, o filme vai te sufocando com detalhes pequenos. Coisas estranhas, comentários fora de hora, gente controlando a vida dela e um mal-estar constante que só cresce. O sobrenatural existe, mas do jeito mais inteligente possível, na dúvida. Você fica preso na cabeça de Rosemary tentando entender o que é real, o que é conspiração e o que é paranoia. E é por isso que O Bebê de Rosemary funciona tão bem até hoje. É terror psicológico, é suspense, é drama e é um filme que te deixa desconfortável sem precisar gritar, gente. É um dos filmes mais angustiantes já feitos, porque ele transforma o cotidiano, né? Vizinhos, médicos, casamento em uma armadilha. É um clássico absoluto e obrigatório para qualquer fã de terror aí. Se juntando ao Exorcista, ao Psicose, é um filme obrigatório. Assistam, porque eu amei. Quando eu assisti, amei de verdade. Eu não esperava que eu ia gostar muito. Mesmo sendo um clássico, eu achei um filme maravilhoso, assim. É angustiante mesmo. Eu fiquei aterrorizada, né? Aterrorizada. O
oitavo filme, eu já mencionei aqui no canal, eu já indiquei, e esse filme é a prova que o found footage, gente, mexe comigo quando é feito com inteligência. Eu acho esse filme muito assustador, e eu gosto mesmo tanto que eu gosto de A Bruxa de Blair. Eu tô falando de REC, dirigido pelo Balagueró e o Paco Plaza. Assim como A Bruxa de Blair, gente, REC cresceu no boca a boca, mas foi além. Aqui a câmera tremida não é truque, ela é parte da narrativa e da experiência. A história acompanha a Ângela Vidal, interpretada pela carismática Manuela Velasco, uma repórter que está gravando uma matéria aparentemente banal sobre bombeiros. Tudo muda quando um chamado noturno leva a equipe até um prédio residencial que acaba lacrado pelas autoridades. A partir daí, o filme vira um pesadelo claustrofóbico. Ninguém pode sair, ninguém entende o que está acontecendo e tudo é registrado pela câmera. O grande mérito de REC, gente, é o desgaste psicológico. Não é só o terror da ameaça, mas o medo coletivo, o pânico, as acusações, a perda da civilidade e a sensação de abandono total. O filme mostra como, sob pressão extrema, as pessoas rapidamente deixam de ser racionais. Tecnicamente, ele é brilhante, a câmera inquieta, o uso do som no escuro e a falta da trilha musical tradicional criam uma tensão ali constante. E os últimos minutos desse filme estão entre os mais angustiantes da história do terror moderno, na minha opinião, viu? REC é um dos raros casos em que o found footage atinge seu potencial máximo. Cru, sufocante e desesperador. É um filme que não te dá descanso e por isso merece estar aqui nesse vídeo. Eu tô indicando com a maior certeza de que você vai gostar. É um filmaço. Eu fico aterrorizada toda vez que eu assisto. Eu sempre me imagino nessa situação e eu falo que eu seria a primeira pessoa a morrer. Eu tenho certeza, né? Sem chance nenhuma de eu ser uma das sobreviventes finais ali. Assista porque vale muito a pena. É aterrorizante de verdade, viu? E o penúltimo filme dessa lista de 10 grandes filmes de terror é um daqueles casos raros em que o terror serve como arma direta de crítica social. Estou falando de Corra, dirigido pelo incrível Jordan Peele. Aqui o medo não vem de monstros ou demônios, ele vem de algo muito mais real, o racismo velado, educado, progressista, aquele que diz que votaria no Obama ali para um terceiro mandato. A história acompanha Chris, vivido por Daniel Kaluuya, um jovem negro que vai passar o fim de semana com a família branca da namorada. À primeira vista, todos são simpáticos, liberais e aparentemente inofensivos, mas desde o primeiro minuto, algo está fora do lugar. Jordan Peele constrói o terror no desconforto, nos olhares, nas frases atravessadas, nos elogios constrangedores, na sensação constante de estar sendo observado. Como um objeto, não como uma pessoa ali. A famosa sequência da hipnose e o conceito do lugar afundando transforma essa experiência em algo físico. É uma das representações mais angustiantes já feitas no cinema sobre perda de controle, silenciamento e apropriação do corpo negro. O filme mistura terror, suspense e humor ácido com extrema inteligência. Nada ali é por acaso. Cada cena prepara o terreno para um terceiro ato brutal, tenso e extremamente simbólico. Gente, Corra é um marco no terror moderno, um filme que assusta, provoca, incomoda e ainda funciona perfeitamente como entretenimento ali. É a prova definitiva de que o horror mais poderoso é aquele que reflete a nossa realidade. Filmaço, ganhou Oscar ali, eu acho que é um dos melhores filmes também pra mim, da década, acho que do século também, ele pode entrar como um dos melhores filmes do século, é um filmaço, então corram pra assistir, eu já indiquei ele aqui no canal antes, porque eu adoro esse filme, então eu tô indicando de novo, se você ainda não viu, corre pra ver, porque vale muito a pena. O 10º e último filme dessa lista aqui, é aquele tipo de obra que não depende de susto, do jeito que eu gosto, né? Ela te engole pela tensão. Eu tô falando de O Iluminado, dirigido por Stanley Kubrick, né? Baseado no livro de Stephen King, mesmo Stephen King não curtindo muito essa adaptação, viu? A história é simples e aterrorizante. Jack Torrance, vivido por Jack Nicholson, aceita trabalhar como zelador de inverno ali no isolado hotel Overlook, levando a esposa Wendy e o filho Danny. Só que o hotel é um labirinto físico e mental, e conforme a neve corta o mundo lá fora, a sanidade do Jack vai embora ali por dentro. O que torna o Iluminado tão assustador é que Kubrick não corre. Ele constrói o medo em planos longos, corredores vazios,
silêncio, arquitetura e naquela sensação de que algo terrível está prestes a acontecer, mesmo quando nada acontece. E aí entra o Danny. O menino tem o brilho ali, uma sensibilidade psíquica que faz ele enxergar coisas que ninguém deveria ver. As cenas do triciclo pelos corredores ali, as gêmeas no final do corredor e o elevador jorrando sangue são imagens que grudam no nosso cérebro, né? O filme também é genial por ser ambíguo. O hotel é realmente assombrado ou tudo é a mente do Jack se despedaçando no isolamento? Stanley Kubrick deixa você preso nessa dúvida e é aí que mora o horror. O Iluminado é uma experiência, né? É um terror psicológico que te deixa super desconfortável do começo ao fim e que virou referência eterna para tudo que veio depois também. Gente, é um filmaço, é um dos meus filmes favoritos de terror. Eu adoro, Jack Nicholson tá assustador nesse filme. Eu acho que tem cenas muito marcantes, é um filme divertidíssimo de assistir. E olha, é tenso, viu? É muito tenso, eu gosto muito desse filme, eu acho que todo mundo tem que assistir, é um clássico. E eu encerro aí com chave de ouro essa lista de 10 filmaços de terror, viu? E aí, depois desses 10 filmes, eu quero saber uma coisa. Qual deles é o seu número 1? Comenta aqui seu top 3 dessa lista e qual filme ficou de fora. Deixa o like se você quer uma parte 2 com mais 10 filmes, porque eu já tenho uma outra lista aqui só de terror pesado. Se inscreve aqui no Seleção Geek, que ativa o sininho porque aqui sempre tem vídeo de cinema com recomendações boas, análises e aquela dose de polêmica saudável ali, iguais a esses vídeos que estão aparecendo aqui na tela, então clica para conferir. Muito obrigada por ficar comigo até o final, esse foi mais um Seleção Geek, eu sou a Raquel e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau!